Tite, queria que você fizesse uma análise, por favor, em especial sobre o ataque do Flamengo, né? O Flamengo veio hoje com um ataque diferente do que tá habituado, sem o Pedro, sem o Cebolinha, que tá lesionado. Enfim, veio com o Gabi, Carlinhos, Bruno Henrique, Matheus Gonçalves como opção também. Mas o time hoje acabou saindo sem dar um chute a gol. O Flamengo não finalizou o gol durante os 90 minutos, teve só aquele lance do Gabriel, que a jogada já tinha sido parada. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E se você puder também falar de forma rápida sobre a ausência do Luiz Araújo, né? Que a gente acabou não tendo tempo de comentar e tomou um terceiro cartão amarelo no lance que foi um erro do árbitro, que achou que ia ser substituído no último jogo, acabou desfalcando hoje. E o quanto ele fez falta nesse duelo de hoje. Obrigado. Boa noite. Nós viemos com um grupo todo que trouxe o Flamengo à liderança durante todos esses 20 jogos. E ela não tem individualidade, ela tem o conjunto dela que ele é importante. O fato significativo é que nós jogamos o terceiro jogo em 6 dias e é impossível tu manter performance e corre-se o risco de lesões graves, de machucar, de o atleta ficar fora um tempão de jogar. Isso já foi assim contra o Palestino, isso já foi contra o Juventude, isso já foi Cuiabá. Então há um cuidado em não poupar atletas. Por quê? Porque não tem condição humana de fisicamente performance nesse nível. E todos nós temos construído essa campanha, então não tem individualidade. Só para pegar um detalhe, no segundo tempo as 2 finalizações que a gente teve a chance de finalizar foi com o Wesley e foi com o Ortiz a tomada de bola dentro do campo adversário. Então o dado estatístico... Teve no gol, foi uma situação clara, limpa. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Aqui atrás, Cidadania da Litoral News. Você falou bastante sobre a questão do calendário várias vezes já, né, professor? Acho que isso já foi bem entendido. Queria saber de que forma, então, o Flamengo trabalha visando o próximo jogo, uma atuação muito abaixo, como teve hoje. Existe alguma influência do jogo de hoje no próximo jogo contra o Palmeiras? No final do jogo, o torcedor até cantou bastante, como quem levanta a moral da equipe, mesmo que perca hoje. Tem um desafio na próxima quarta, que é muito importante para a temporada. Existe alguma... um trabalho que você vai fazer com a equipe visando o jogo de hoje e também da próxima quarta? Pega toda a temporada, pega todos esses últimos jogos, pega todo o campeonato, pega toda a Copa do Brasil, coloca nele como média de atuação. Sim. Assim como nós não gostaríamos de estar perdendo, independentemente de qualquer situação, todas elas fazem parte e maturidade em relação a isso também. Mas pega todo esse conjunto. É a produção de hoje, sim, é a produção do jogo passado, sim, é a produção do jogo anterior, sim, é esse conjunto todo. Tite, boa noite, Duda Gonçalves da ESPN. Sei que vocês não gostam de falar individualmente sobre atletas e performance, obviamente, mas é impossível não te perguntar a respeito do Gabigol e também do Bruno Henrique. Voltando à titularidade, uma dupla que a gente sabe que faz muito sucesso no Flamengo com seus méritos também pelas suas performances. E você, se pudesse, analisasse também os dois, se individualmente, se puder, se não, no conjunto, como você avalia a performance dos dois na partida de hoje? Obrigado. 2 grandes jogadores, são 2 monstros da história, 2 grandes atletas. E publicamente eu pedi ao BH que a gente precisava de um jogador de velocidade. Eu pedi ao BH que ele pudesse sentar nas suas condições, sentar na sua plenitude, sim. Mesmo dizendo assim, mas correria um risco de lesão? Não, clinicamente não. Essa segurança a gente tinha. Mas ele não estava ainda treinado, mas nós precisávamos de jogador de velocidade. A equipe, quando ela machucou, quando o Luiz fora por cartão, com o Cebola fora por cartão, temos um jogador agudo no setor. E foi até onde deu. Então, são 2 jogadores que precisam ser muito respeitados e tenham respeito. Tite, boa noite. Ainda dentro disso, eu queria que você comentasse um pouco o posicionamento do Gabigol em campo. O Gabigol não era titular, iniciava uma partida há 6 meses. É o que você imaginou com o posicionamento, até por conta desse quarteto ofensivo, talvez? Às vezes o Gabigol um pouco mais recuado. O que você queria, se você teve de fato essa resposta dele dentro de campo? Igual os outros todos os jogos que ele jogou, talvez você tenha observado, penúltimo atacante é o 9. Ele começou como penúltimo, depois foi de 9. Professor, algo a reclamar no jogo de hoje, de arbitragem e tal, o resultado foi justo, o Paulo mereceu ganhar o jogo? Falar em jogo de desempenho, jogo de resultado, deixa para vocês avaliarem aí, analisar essa situação toda. A sensação que eu tenho é que no melhor momento nosso segundo tempo, aí depois a gente ia retomar uma intensidade maior na substituição. No melhor momento do segundo tempo, de marcação agressiva e tomada dentro do campo adversário, a gente acabou tomando gol. Mas o jogo ele é assim, o jogo ele tem esses componentes. A partir daí ficou um jogo de trocação. A gente procura sair na frente, tinha um contra-ataque, a qualidade do São Paulo, duas grandes equipes. Aí
Tem diversos jogos dentro do mesmo jogo. Arbitragem do mesmo jogo. A arbitragem, tem relação à arbitragem, reclamar? É isso? Não. Eu só não sei porque ele deu o cartão pro BH. Também não. De novo, ele com o BH, alguma coisa ele deve ter com o BH. O BH reclamou normal. Ele foi o terceiro. Então a gente tomou um com o Luiz lá, que não era pra ter sido, e agora a gente o BH tomou o terceiro. Tite, Matheus, boa noite. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Depois de uma atuação exuberante na última quarta-feira, era uma equipe diferente, era uma competição diferente, um adversário diferente, mas a derrota, e principalmente com a atuação da equipe, isso preocupa o torcedor. É o que dizer para esse torcedor que está aguardando o jogo de volta diante do Palmeiras aqui em São Paulo, pela Copa do Brasil, e obviamente fica preocupado com relação à atuação coletiva que a equipe apresentou hoje. De novo, uma pergunta está linkada à outra. Reúne todas a performance da equipe, né? E ela traz e se traduz como forma de preparação para o jogo de quarta-feira também. Último aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Léo José do Coluna do Fla. No jogo de ida da Copa do Brasil contra o Palmeiras, o Abel Ferreira ele colocou um time muito defensivo, né? Muito atrás, então deu muito campo pro Flamengo. Nesse jogo de volta, agora, no Allianz Parque, jogando fora de casa, o que você espera? Qual Palmeiras que você espera enfrentar? E aproveitando rapidinho, o De La Cruz, ele é alguma preocupação para a quarta? Essa segunda parte da pergunta quero deixar de novo bem claro. A gente cuidem um pouco. De La Cruz não tinha condição. Cebola não tem condição. Os atletas outros, se fossem iniciar o jogo, correriam o risco de machucar, de estar fora, de ficar 15, 20 dias fora. Talvez o próprio BH e o Cebola sejam um exemplo disso. Da gente ter necessidade, apressar um pouquinho, daqui a pouco tem uma necessidade de uma sequência e ter. Então, de novo, fica bem claro, é por cuidado de não machucar, de perdê-los. E nós correríamos esse risco. Agora a gente começa a projetar, porque a gente pensava no jogo contra São Paulo. Pensava em fazer um belo jogo, um bom resultado aqui, dar uma sequência, manter liderança no campeonato. Nós pensávamos, você vê, eu não tenho condição de te... E aí a gente entra também no ser defensivo. Foi defensivo, é a característica do Palmeiras. Aí a gente entra numa... Você está se colocando numa ideia que foi, eu não tem que avaliar, tem que entrar em pormenores. O que a gente vai trazer agora é projetar o jogo de quarta-feira, recuperar toda a equipe, projetar o jogo para quarta-feira. Última pergunta. Tite, talvez até pro Matheus que participa diretamente desse processo no dia a dia, no treinamento. Hoje a gente acabou sendo derrotado por conta de uma situação de bola parada e eu queria perguntar para vocês o quanto que nesse recorte da temporada, né, muita gente traça esse início de agosto, dia 31, o primeiro jogo dessa sequência de jogos difíceis e decisivos, mas o quanto que essa bola que já fez a gente ganhar muitos jogos, né, o quanto que vocês vão trabalhar, sei lá, talvez uma redobrada de atenção nesse tipo de jogada e ofensivamente também, né? A gente sabe que a gente já ganhou muitos jogos com esse tipo de jogada, quando o jogo é decidido nesse tipo de detalhe. Estatisticamente são 30%, em torno de 30% do campeonato proporciona isso. E ele acontece, varia um pouquinho dentro desse índice, tanto o nosso quanto do adversário. É uma das fases do jogo importante nosso. Aí é toda a equipe trabalhando, não é só o César, o Matheus ou eu, somos todos nós, a gente faz, estuda. O aval final é meu, a responsabilidade final é minha, desses ajustes, dessas estratégias, e é 30% em torno disso. Ele é tanto a favor quanto contra que tem estabelecido os placares dos jogos. Obrigado, boa noite.